Para isso, eles têm que conhecer essa viscosidade, porque é processado líquido, né, em quente. Isso é uma aplicação. Outra aplicação também é fibra de vidro, todo mundo conhece fibra de vidro. E fibra de vidro tem uma curva bem específica, não tão suave assim. Fibra de vidro a temperatura alta, né, se você começa a diminuir a temperatura rasa, né, uma dependência pequena, menor até, e uma certa temperatura, de repente, são livros especiais, sobe muito. Se você perde essa temperatura, onde você consegue processar, realmente tirar uma fibra, é justamente nessa transição. Mas se você está com a temperatura mais alta, é líquido demais, a fibra não fica estável, e se você desce demais, quebra, já não consegue puxar, enrijece. Então é muito importante conhecer o ponto onde começa a solidificar o vidro. Isso aqui é vidro comum, então não tem essa frescura não. Mas temperatura em outras áreas também é importante. Aqui é alimento, você cozinha entre aspas, né, um amido, gelatiniza amidos, você impõe o amido a um programa de temperatura, né, aumentando a temperatura. O perfil aqui é o cor azul, né, o perfil de temperatura. Você aumenta lá para 90 graus, mantém, né, para realmente gelatinizar e depois resfria e faz. Isso aí tem uns aumentos específicos para isso, miligráfico, como se chama tudo isso, mas você também pode simular isso no relógio aqui, por exemplo, esse programa de temperatura. O que você obtém, na verdade, é o que você vê aqui, por exemplo, você tem uma suspensão de amidos, né, dos grãos de amidos, e dependendo da formulação, da modificação do amido e aqui do programa de temperatura, você obtém uma melhor ou pior gelatinização, né? Produto mais ou menos homogêneo. Bom, taxa de cisaramento, voltamos a ela. Eu coloquei aqui porque foi meio de surpresa, mas a princípio você pode escrever aqui alimentos também, né? Ou tintas. Tem outros processos semelhantes. Você vê, eu já mencionei, a viscosidade, na verdade, não é constante, né? Uma viscosidade é uma propriedade que varia, principalmente também com a taxa de cisalhamento. Então, aqui esse diagrama mostra um pouco, né, uma curva mais ou menos característica, e você vê aqui, tem as taxas menores, você tem os efeitos, os fenômenos de armazenagem, de estocagem, separação de fase, né, sedimentação. Também você está aqui normalmente depois de uma aplicação, né, porque você aplica o creme e depois parou, então não tem mais taxa. Então, você aplicou uma tinta na parede, ok, e depois começa a secar a tinta, né, mas também tem ainda a gravidade. Então são taxas muito pequenas. Você tem toda a parte de vazamento, processamento, normalmente são taxas médias altas. Viscosidade aí é menor normalmente. Durante a aplicação são taxas maiores ainda, muitas vezes. Viscosidade é menor ainda. E se a gente agora não conhece a curva de viscosidade, mas só um ponto, por exemplo, para o engenheiro de processo vai ser difícil. E eu também tenho dificuldade de falar para o meu cliente ou para o meu aluno, é isso aí. Aqui, né, tem que ficar estável. Eu não quero que
ativo lá, o aditivo, a argila, né, se ele mexe. Então precisa levantar aqui a viscosidade. Aí é trabalho do formulador. E por que essa viscosidade muda tanto, né? Cisalhando, agitando. Todo mundo sabe disso, né? Um ketchup que eu tiro da geladeira, normalmente não quer sair do frasco, né? Aí eu agito porque a agitação é cisalhamento. Agito, então tem tudo, né? Não tem isso aí. E por que é assim? Pegar isso aí, a gente falou que viscosidade é atrito interno, atrito é das camadas, né? Então, se a gente pega uma suspensão, por exemplo, de partículas mais rígidas, pega essa partícula aqui, para deslocar ela para aqui e para lá, né, o atrito, a resistência que ela sofre é muito grande, né? Pô, tem que desviar de todo mundo aqui. Se eu já forço ele e ele já está fluindo, né, numa direção, no caso aqui inferior, as partículas já estão orientadas parcialmente, não no extremo assim, não, mas já estão orientadas para deslocar essa aqui daqui para lá é bem mais tranquila, bem mais fácil, né? Então isso explicaria uma queda de viscosidade com uma taxa de cisalhamento. No caso de polímeros, uma coisa semelhante, né? Polímeros sem cisalhamento tem entrelaçamentos, dependendo da concentração, muitos pontos de contato que são atrito também. Quando eu começo a cisalhar, essas moléculas se esticam, se estendem, abrem esses pontos de contato aqui, entrelaçamentos, então eu tenho menos resistência. Também é exagerado o gráfico aqui, mas tem menos resistência. Então, uma solução de polímeros, um shampoo é uma solução de polímeros, um monte de aditivo, outras coisas lá dentro, por exemplo. Ela tem uma viscosidade alta quando tem cisalhamento, pouco cisalhamento, e uma viscosidade bem mais baixa se eu aumento o cisalhamento, ou aperto o frasco para sair, né? Isso é cisalhamento também. Emulsões também, né? Emulsões tem deformação de gotículas, tem o rompimento de interações interfásicas aqui, e suspensões. Suspensões são o caso mais complicado, né? Aí acontece de tudo. Cai a viscosidade, aumenta a viscosidade, dependendo da consistência, do conteúdo de sólido, do pH, da salinidade, de tudo isso. Nesse caso que você mostrou do estiramento, também vai influenciar muito a temperatura, né? Porque se você tiver já no ponto de fluidez ou no cristal, aí vai ficar mais organizado. Se você tem processo de cristalização no meio, ainda complica mais, né? É verdade. Sim. Temperatura sempre